Em 15 de agosto de 2021, combatentes do Talibã chegaram a Cabul, capital do Afeganistão, no último passo para a completa tomada militar do país. No fim do mesmo mês, a nação foi oficialmente convertida em um Emirado Islâmico governado pelo Talibã. Cristãos afegãos compartilham sua realidade e necessidades. Os cristãos lá são chamados de kafir. Se alguém descobrisse que um homem é cristão, ele seria assassinado. E não somente ele, mas toda a sua família também seria assassinada. Hoje, afegãos vivem debaixo da vertente mais extremista do Islã. Mulheres são vistas como propriedades de homens, que têm somente um objetivo: produzir mais soldados para sua luta. Já é muito difícil viver nesse momento no Afeganistão. Mas as mulheres, elas não têm nenhum direito mais. É impressionante. Elas são forçadas a usar o hijab. E se uma mulher se nega a usá-lo, diz que não vai usá-lo de jeito nenhum, com certeza ela será morta ou agredida violentamente. Por isso, muitas mulheres ficam em casa e não vão a lugar nenhum nunca. Eu tenho 2 sobrinhas lá. Elas também têm filhas. Elas não podem sair de casa, pois se saírem serão capturadas e assassinadas. Seguidores de Jesus vivem com medo. O sistema bancário colapsou e a inflação é a maior já registrada no país. Enquanto muitas pessoas temem voltar às atividades normais, mulheres não têm mais o direito de ir à escola ou trabalhar. Assim, a renda familiar diminuiu. Nós perdemos nosso lar. Eu não podia imaginar, não podia acreditar que isso aconteceria, que estaríamos nessa situação. Mas cristãos afegãos, aqueles que fugiram e os que permaneceram no país, continuam fiéis ao chamado de Jesus. Mesmo com tantos problemas, em meio a tantas lutas, eu vejo a graça e a misericórdia de Deus em minha vida. E eu não perdi a minha esperança. Eu sou grata a Deus. A Eritreia é o 4º país mais perigoso para os cristãos. Ali, nossos irmãos e irmãs enfrentam perseguição das autoridades, da comunidade e até mesmo da própria família. Excluídos da sociedade, eles precisam esconder sua verdadeira identidade de filhos de Deus. Para que os governos, ou qualquer um que não seja cristão, não nos identifique. Nós nos reunimos em segredo. Ninguém sabe das nossas atividades. A situação é tão ruim que, se as casas forem descobertas, policiais irão prender e sequestrar cristãos. Mesmo escondida, a igreja perseguida na Eritreia cresce por meio do nosso apoio e oração e alcança cristãos presos, isolados e oprimidos. E assim, eles se mantêm fortes na fé. Quando líderes são presos, outros eventualmente chegam. Aqui, a igreja treina líderes e discipula aqueles que não têm medo da prisão e da morte. E é essa geração que a igreja forjou por causa da perseguição. Mesmo assim, muitas pessoas ainda encontram a Jesus. A igreja está crescendo rápido na Eritreia. Os cristãos na Eritreia têm um forte vínculo de amor em Cristo e a perseguição nos leva para perto de Deus. Como parte do corpo de Cristo, somos uma família e estamos conectados aos cristãos perseguidos por meio do amor de Jesus. Eu precisei deixar tudo para trás. Meu pai, meus amigos, eu perdi tudo. Não assassinei ninguém, não roubei nada, não fiz nada ilegal.
Eu só encontrei Jesus e me rendi a Ele de todo o coração. Eu fui preso e torturado assim que aceitei Jesus Cristo. Após me liberarem da prisão, eles descobriram que eu não parei de me encontrar com os cristãos. Acabei fugindo do Irã, porque se fosse preso uma segunda vez, com certeza não sairia. Todos os anos, seguidores de Jesus fogem da perseguição aos cristãos no Irã. Eles se tornam refugiados em outros países. As circunstâncias são desafiadoras. Muitos fogem sozinhos. Kurush é um deles. Eu nem sei descrever como me senti. Era um misto de medo, tristeza e confusão. Eu me perguntava o porquê de estar aqui. Por que eu perdi tudo? Minha família, minha cidade, meu país. Sempre falava para Jesus: eu perdi tudo, mas tenho você. E esse era meu único consolo. A perseguição sempre existiu, mas não podemos negar a Cristo. A palavra diz que enfrentaremos perseguição. Quando passamos a seguir a Jesus, passamos a encarar a perseguição. Neste mundo, seremos acusados e nos colocarão em frente a autoridades. Mas Deus diz para permanecermos fortes. Por favor, ore por nosso ministério e pelos desafios que surgem em meio à perseguição. Ore para permanecermos firmes e experimentarmos a proteção de Deus. Ore para que possamos suportar as batalhas para continuar expandindo o reino de Deus. Cristãos perseguidos na Índia precisam do seu apoio. Interceda, doe, encoraje. portasabertas.org.br. Bom dia, igreja. Você deve estar se perguntando, o que está acontecendo hoje, um culto diferente? Mas esse é o Domingo da Igreja Perseguida, promovido pela Missão Portas Abertas. Quem conhece aqui a Missão Portas Abertas? Amém, a maioria conhece. A Missão Portas Abertas, eles são pessoas que dão suporte aos cristãos que vivem em perigo, em perseguição. E a cada ano, eles fazem o Domingo da Igreja Perseguida. Foi no domingo passado, mas nós não fizemos aqui porque era o domingo de ceia, então nós optamos por fazer hoje, para que pudéssemos então fazer com que fosse feito de uma forma boa, adequada, para que a igreja se conscientize daquilo que está acontecendo no mundo através da perseguição que tem sido feita para aqueles que pregam o Evangelho. Eu vou fazer um breve relato daquilo que é a atualidade da perseguição dos cristãos, que você possa me ouvir com atenção. Aleluia. Mateus 24, 9, ele diz: então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Então você saiba que por causa do nome de Jesus nós somos odiados, nós somos perseguidos, é o que acontece em outros países. Hoje, mais de 360 milhões de cristãos enfrentam perseguição. Sim, 1 em cada 7 cristãos é perseguido no mundo. A perseguição é uma realidade nos 50 países da Lista Mundial de Perseguição 2023. E em mais 26 países na lista de países em observação. Ou seja, a Missão Portas Abertas, eles elencaram 50 países onde a perseguição é mais rigorosa. E tem mais 26 em observação. E essa listagem, ela varia de ano em ano. Tem país que eles estão perseguindo muito,
aí ele entra na lista, ele passa, né, de posição, pula de posição, outros a perseguição diminui. Isso tudo, meus irmãos, provém do governo. Então, nós temos que ter toda a cautela para escolher nossos dirigentes. Temos que ter toda a cautela. Se nós queremos ter uma igreja livre, nós temos que saber em quem nós votamos. Aleluia. Porque esses países são países totalitários, onde ali os ditadores mandam e todos têm que obedecer. Não há democracia. Graças a Deus, o Brasil não consta em nenhuma dessas listas, nem na de perseguição, nem na de observação. Agora, uma coisa é o seguinte, é interessante. Dos 12 apóstolos de Jesus, é sabido através da história que apenas um deles morreu de morte natural, que foi João, na ilha de Pátimos. O restante, todos eles, inclusive Matias, que substituiu a Judas, eles foram justiçados e morreram, foram martirizados e morreram por serem propagadores do Evangelho. Aleluia. Atos 4, verso de 1 a 4, ele fala uma coisa interessante. E aqui a gente tem como princípio da perseguição à igreja, mas não é. A perseguição, ela começou em Jesus. Onde Jesus chegava, havia ali uma perseguição, havia ali alguma coisa a ponto de o crucificarem. Então, a perseguição, ela não começou no livro de Atos, como está registrado. Ela começou já com Jesus, nos evangelhos. Diz o texto, enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João, e como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Então você vê que Pedro e João estavam pregando o evangelho porque curaram um aleijado. E aí veio o capitão do templo e outros lá e os prenderam simplesmente porque eles estavam ensinando em nome de Jesus. Agora, uma coisa interessante, aquela pregação fez com que mais de 5.000 pessoas, quase 5.000 pessoas, se convertessem. Aleluia. Quanto mais a igreja é perseguida, mais ela cresce. Eu já ouvi alguém dizer que a igreja é semelhante ao omelete. Quanto mais você bate, mais ele cresce. Quanto mais a igreja é perseguida, mais ela cria força. Quantos foram os imperadores que decretaram que se fosse recolhido todos os exemplares de Bíblia, queimaram em praça pública, julgando que com isso eles iam fazer com que a palavra de Deus cessasse de ser proclamada, mas pelo contrário, a cada dia o evangelho cresce, porque é de Deus, o que é de Deus prospera, e isso nos traz uma reflexão profunda. Não podemos retroceder ante as ameaças que vêm sobre a nossa vida, nós temos que prosseguir, até porque a Bíblia fala, aquele que perde a sua vida por amor ao evangelho, esse a salva. E aquele que perder a sua vida porque está querendo protegê-la, certamente ele não está salvando a sua alma. Então, nós temos que ter consciência disso. Não temos que temer a perseguição. Temos que caminhar, porque se estamos caminhando em nome de Jesus e sofremos perseguição e somos justiçados, estamos sendo, na realidade, recolhidos pelo Senhor nosso Deus para estar com Ele, o que o apóstolo Paulo disse que era incomparavelmente melhor estar com Deus do que estar neste mundo. Aleluia. Em Atos 7,58, nós vemos então aí a morte de Estevão. Em Atos 12, verso 2, nós temos a morte de Tiago e a prisão de Pedro. Mas em João 17, capítulo 17, verso 15 ao 18, tem uma oração de Jesus que ele fez. Ele disse, não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo,
eu os enviei ao mundo. Então, Jesus, assim como ele foi enviado ao mundo para pregar o evangelho, ele também nos enviou para que pudéssemos fazer a mesma coisa. Agora, uma coisa interessante, olha o pedido dos cristãos perseguidos nos diversos países. Orem por nós, para que haja o que houver, permaneçamos firmes na fé. Olha que oração bonita. Orem por nós. Isso eles pedem ao mundo que faça isso por eles. Orem por nós, para que aconteça o que acontecer, permaneçamos firmes na fé. Você tem tido aí notícia, né? Antigamente, há algum tempo aí atrás, passava o Talibã, ele amarrava aquele monte de cristão e fuzilava ou decapitava. Isso tem passado nos noticiários. Isso é verdadeiro. Isso aí nós temos que realmente saber que, graças a Deus, em nosso país não há perseguição, mas há país, se você for pego com uma Bíblia, aquilo ali para você é uma sentença de morte. Aí eles têm que se tornar cristãos secretos para poder servir ao Senhor nosso Deus. Aleluia. Orem por nós, para que haja o que houver, permaneçamos firmes na fé. Esta é a realidade dos cristãos nos países onde há perseguição ao Evangelho. Há países onde a perseguição existe, mas é mais branda. Em meio a todas as adversidades, há testemunho que os cristãos perseguidos colocam em prática a palavra de Deus. Olha só que coisa interessante. Há testemunho de que mesmo em meio a tanta dificuldade, eles colocam a palavra de Deus em ação. Eles são focados em amar seus inimigos. Eles têm como propósito de vida não retribuir mal por mal. Fazem todo o possível para viver em paz com todos. Nunca procuram se vingar. Oram pelos que os perseguem, além de ajudá-los no que for possível ou socorrê-los quando necessário. Olha só que coisa bonita. São focados em amar os inimigos, têm como propósito de vida não retribuir mal por mal, fazem todo o possível para viver em paz com todos, nunca procuram se vingar, oram pelos que os perseguem, além de ajudá-los no que for possível ou socorrê-los quando necessário. Mesmo em meio a toda essa luta, os cristãos nesses países conseguem experimentar a alegria de servir a Cristo e viver a paz que excede todo entendimento. Certamente alguém deve estar pensando, certamente não há alegria para esses cristãos com ameaça de morte, não podendo se mostrar como uma pessoa cristã, mas não. Há alegria da parte deles em servir ao Senhor nosso Deus. Se não houvesse isso, certamente eles desistiriam da caminhada cristã, mas é isso que os move, é a alegria de servir a Cristo e a paz de saber que a sua vida está na mão do Senhor nosso Deus. Eles literalmente vivem pela fé. Irmãos, esse é um breve relato da igreja em determinados países nos dias de hoje. Aí eu pergunto para você, como nós podemos ser um com eles? Como você pode ser um com eles? Você pode ser um com eles da seguinte forma, orando pela igreja perseguida, contribuindo, e depois da peça que vai haver, eu vou voltar aqui para poder distribuir a você uns prospectos, para que você possa se inscrever, com nome, endereço, telefone, tudo direitinho, e-mail. Isso vai ser enviado para a Missão Portas Abertas. Eles vão te responder te mandando uma revista. E se você desejar no coração contribuir mensalmente, a cada mês você vai receber a revista deles. E eu digo uma coisa, você não tem que se preocupar assim em contribuir valores elevados, R$50, não precisa. Se você contribuir com 10, 15 reais, você vai estar fazendo muita coisa. Porque várias pessoas, cada uma contribuindo com alguma coisa que seja um valor pequeno, simbólico, que cada um de nós pode contribuir, isso para eles é muita coisa, porque esse ano teve cerca de 15 mil igrejas participando do DIP. Cerca de 15 mil igrejas. Então, é onde é o trabalho de formiguinha, um pouquinho de cada um,
possibilita que eles possam, então, socorrer a igreja que está sendo perseguida e assim cumprir o ID do Senhor nosso Deus. Aleluia. Ou você pode também, indo ao campo, se tornando um missionário. A Igreja Nova Vida, ela tem uma academia de missionários. Se você deseja ser um missionário, depois procura a gente, pastor Sandro, a gente pode te orientar para que você possa, então, ser um missionário. É um dom. Ser missionário é um dom. Se você tem esse dom, nos procure em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar a todos e que você possa contribuir. Amém.